E agora vamos começar no capítulo 3. Bom estar com você aqui novamente. Do que trata o capítulo 3? Eu produzi uma modelagem teórica, para falar sobre processos, principalmente a gestão e a sistemática dos processos, e a metodologia, ou seja, gerenciar processos. Eu entendo que isso é fundamental dentro desse contexto, do qual eu trouxe o entendimento dos processos críticos em administração, tratar um capítulo para você que está lendo esse livro sobre o que significa, as modelagens, as gestões, as sistemáticas e o gerenciamento dos processos. Esse conceito é fundamental você tê-lo. Primeira pergunta. A terceira revolução industrial, anos 80, trouxe, dentre tantos fatores importantes que nos orientam, a forma de entender e conduzir os meios produtivos, a mudança das rotinas departamentais para a dinâmica dos processos, para produzir, seja produtos ou serviços. Explique a importância da dinâmica dos processos como fonte de produtividade. Podemos responder essa questão em duas etapas. Primeira etapa, as chamadas revoluções industriais, e nesse caso, as consideradas primeira e segunda revoluções, que construíram os conceitos de produção em massa e de avanços tecnológicos comparados à era dos produtos artesanais. Esse é o ponto marcante que eu poderia resumir dessas duas revoluções. Esse formato de administração foi baseado nos conceitos de Taylor e Fayol e de organizações de departamentos como forma de organizar as empresas. São dados históricos, dados irrefutáveis. Esse formato gerou as linhas de produção em massa, como forma de atender aos mercados consumidores, o chamado Fordismo, a chamada produção empurrada, ou o termo em inglês push. Produzia-se no estilo make to stock, fazer para o estoque. Produtos eram gerados e armazenados em estoques, para depois serem vendidos. Essa era ficou conhecida como just in case, ao contrário do just in time. Então, a primeira orientação nos meios produtivos foi de make to stock, produzir para o estoque, orientação just in case, ou seja, a produção empurrada, para depois se avaliar as possibilidades de vendas. O que tem de errado nisso? Nada. Isso gerou valor, isso praticamente durou 60 anos, desde a primeira Revolução Industrial até a terceira Revolução Industrial. Assim foi orientado os cursos nas academias de engenharia, administração, economia, Taylor, Fayol, gerou toda uma situação de cultura, da forma que a população mundial se relacionava com seus meios produtivos. Não tem nada de errado nisso. O que ocorre nos anos 80 é uma ruptura desse mundo, dos anos 20 até os anos 80, para uma nova concepção, trazida pela Toyota, através de uma nova filosofia, que nós estamos tratando dela ao longo desse trabalho, o just in time. Então, just in case é uma coisa, da primeira Revolução Industrial até a terceira. E just in time é outra filosofia, a partir da terceira Revolução Industrial. Mas vamos continuar. Havia baixo índice de concorrência, lá atrás, nos 60 anos de just in case. E os consumidores eram cativos a poucos fornecedores. Então havia poucos fornecedores, baixa concorrência e uma demanda cativa. Ela só podia comprar desses fornecedores para ter atendido às suas necessidades. Isso levava as empresas a terem baixo estímulo às questões de
diversidade de produtos. Por que eu ia ficar diversificando em produtos se aquilo que eu fazia era altamente demandado, tinha clientela, tinha público para consumir e a vida andava dessa forma? Segunda etapa dessa mesma pergunta. No início da década de 80, houve a chamada globalização, onde os chamados países ricos se reuniram em torno do conceito de abertura do mercado mundial, como forma de ampliar as relações comerciais e econômicas entre os países. Cresce a competição e a concorrência. Agora muda todo o cenário. E nós estamos falando agora do mundo atual que nós vivemos. Em 1980, houve a virada, a globalização permitiu essa virada, acontece a terceira revolução industrial e ela é toda orientada através da tecnologia da informação. O mundo se torna pequeno, as informações alcançam dimensões continentais, a abertura de mercado traz competições e concorrências de todo canto do mundo, e esse mundo que ficou por 60 anos praticamente com clientela cativa, dentro de estruturas definidas de comércio, agora se expande, abre-se. É esse mundo que vivemos hoje e que está em evolução desde os anos 80, final dos anos 80. Para nós, esse é um detalhe, início dos anos 80 no mundo. No Brasil, a nossa terceira revolução industrial acontece no final dos anos 80. No início dos anos 90, onde mudança do governo faz com que a gente ingresse durante uma jornada que o mundo já praticava há 10 anos de revolução e de globalização e de novos mercados. Eu diria que nós pulamos num trem de alta velocidade e em movimento. Esse trem não parou na estação para nós. Ele passou e nós tivemos que pular dentro dele. E salvo, as nossas situações, nós sobrevivemos. E hoje estamos aqui em 2023 com um país que enfrentou essa situação, tem suas mazelas, mas caminhamos, alinhado com o mundo. A globalização pode ser estabelecida em função da chamada terceira revolução industrial, ou seja, a revolução da informação. O mundo entra na era da informática e da digitalização. Esse mundo você conhece, você vive nele. Com a abertura do mercado, se apresenta o Japão, com sua montadora Toyota. Então, no momento em que há, no início dos anos 80, tudo isso que eu estou falando, o Japão se apresenta e vem como a grande novidade, a Toyota, uma empresa montadora de automóveis que no período guerra, ela produziu armamento bélico, produziu tanques de combate, carros de combate, e agora ela volta a produzir linhas automotivas e por praticamente 30 anos, anos 40 até anos 80, ela ficou dentro de casa, fechada, como era todo o restante do mundo, e quando ela rompe, ela impacta a economia, ela impacta os meios produtivos, ela traz uma filosofia de trabalho que ninguém sabia, ninguém conhecia, o just in time. E, como estrutura de tudo isso, a metodologia Lean, para garantir o que a filosofia just in time pedia. E isso nós estamos até hoje tentando aprender, tentando aplicar e gerando-se livros e produzindo-se estudo. Até hoje. Isso já tem mais o quê? Mais de 40 anos. A Toyota contribuiu de duas formas significativas, ou seja, automóveis de alta qualidade e baixo preço, comparado aos equivalentes modelos americanos, e o modelo organizacional apresentado pela empresa, estruturados na filosofia JIT, Just in Time, e na metodologia Lean. A filosofia de trabalho Just in Time estabeleceu a chamada
produzir a quantidade exata requerida no exato momento, ou seja, nem mais e nem menos, e nem antes e nem depois, no exato momento. Isso que significa o just in time. A metodologia Lean sustentou a filosofia just in time. Isso é importante você não perder de vista. O just in time é sustentado pela metodologia Lean. É ela que, na sua forma de analisar, na sua forma de produzir diferenças, na sua forma de combater desperdício, na sua forma evolutiva, garante o desejo de uma filosofia just in time. O Lean criou robustez nas atividades produtivas. Surge o modelo STP, Sistema Toyota de Produção. Agora é o chamado toyotismo. Então, que fique claro, terceira revolução industrial, dali para frente surge o toyotismo, Toyota, e daqui para trás, de 1980 para trás, nós tínhamos o Fordismo, né? Totalmente elaborado por Henry Ford, que teve seu valor, foi muito importante, e eu diria que serviu até de parâmetro para poder fazer análise daquilo que agregava valor, daquilo que não agregava, e chegar numa evolução just in time. Esse modelo traz o cliente como fonte para a organização do modelo empresarial. A produção passa a ser puxada, pull, pelo cliente e orientar através dos valores declarados pelos clientes. Então agora, lá no passado, quando eu produzia para uma clientela cativa, que pouco interferia naquilo que eu fazia, eu comprava o que estava à disposição, ponto. Hoje, quando aumenta a concorrência, o mundo se globalizou, a Toyota vem e diferencia nos seus modelos, passa-se a dar voz e dar ouvido aos clientes. E os clientes hoje, os consumidores, têm a vantagem de ter para suas necessidades uma gama de fornecedores, uma gama de concorrentes que disputam passo a passo, palmo a palmo, cada clientela. O consumidor ganhou com isso. O consumidor agora tem escolha. Ele pode escolher pela sua empresa ou não. E essas empresas agora têm necessidade de se tornar cada vez mais profissionais. A produção passa a ser orientada pelo make to order. Agora eu preciso de uma ordem de produção, não na concepção da palavra, né? Emitir uma ordem de produção lá no PPCP. Não. Esse make to order é sobre ordem do seu cliente. É o seu cliente agora que coloca uma programação de pedidos. É ele que puxa a sua cadeia produtiva. É ele que dá sentido em você trabalhar bem, sendo enxuto, altamente produtivo, com custo sob controle e alto nível de qualidade. E o que é alto nível de qualidade? Aquela necessária, requerida pelo seu cliente. São essas diretrizes agora. A estrutura de departamentos não se sustenta mais. Ah, mas Scamia, tem empresa aí que é toda estruturada em departamento. Sim. E quando eu preciso ter uma ordem estabelecida, um organograma que mostre a estrutura da minha empresa, eu preciso sim, sem problema. A questão é, não dá mais para trabalhar departamentalmente. Isso não existe mais. Eu preciso trabalhar em função dos fluxos de processos produtivos. A estrutura dos processos passa a ter dinamismo e passam a ser orientadas pela metodologia Lean, onde prevalece o combate aos desperdícios e na melhor capacidade de tempo de resposta aos pedidos. Os processos estruturados pela metodologia Lean estabelecem qualidade e aumento da produtividade. Por quê? Porque o Just in Time pede que eu preciso fazer a quantidade exata no momento exato, com a qualidade requerida. Então, o Lean estrutura isso para que você cumpra essa determinação da filosofia. Algumas considerações sobre o Just in Time. Agora eu vou falar sobre algumas vantagens do Just in Time. Reduz custo. Eu faço no momento exato, com qualidade assegurada
nem antes nem depois. Eu não desperdiço nada. O custo cai, é natural. Melhoria da qualidade. Sim, eu tenho que fazer cada vez mais corretamente e não ter desperdício e não ter não conformidade. Aumento da flexibilidade através da resposta do sistema, atingido pela redução dos tempos e processamento. Sim, eu vou incansavelmente na engenharia trabalhar para que os processos sejam enxutos e direcionados para o objetivo. Aumento do fluxo e da velocidade, é natural. Você vai se tornar mais robusto ao fazer dessa forma. Maior confiabilidade do sistema, pela robustez atingida, através da maior visibilidade dos problemas e soluções destes. Agora eu não faço algo que depois eu vou ver no que deu. Duas situações críticas, né? Você produz e não olha o que está produzindo e não envolve as pessoas no processo. E aí você vai ver depois que está pronto se está bem feito ou não. Perigo. Quer piorar essa situação? Você nem na tua linha final de produção olha. Você embala esse produto mal feito e expede ele para o seu cliente final. Quem que olha que está mal feito? Ele. E o que é mal feito? Qualidade não combinada. Eu não pedi isso e você me entregou isso. Segunda coisa mal feita. Eu pedi 10 itens, você me entregou 3. Faltam 7. Eu precisava de 10. Por que só me entregou 3? Ou seja, alternância na quantidade. Está tudo errado. E um terceiro problema, prazo. Nós acordamos que você me entregaria os meus pedidos com qualidade, com quantidade assegurada no dia X. E você me entrega no dia X mais 10, X mais 20, ou seja, atrasado. Você, como fornecedor, atrapalha a minha vida, como outra empresa, ou outro empresário. Então, essas coisas, o Just in Time trata. Ele não deixa passar ao largo. Limitações do Just in Time. Preste atenção nisso. Dá para fazer Just in Time aonde eu quiser, quando eu quiser, na empresa que eu quiser? Não. Não atende à variedade de produtos. Requer produtos padronizados. Opa! Então eu não posso aleatoriamente implementar uma filosofia dessa, sustentada pelo Lean, para produtos que não tenham padrão nenhum. Eles são feitos cada hora de um jeito. Eu preciso levar os meus processos a produtos padronizados. E variações bruscas de demanda, demanda instável. O mercado cada hora pede esse produto mais ou menos. Ou deixa de pedir, ou pede demais. Não tem estabilidade, não tem a chamada linearidade nos pedidos. O Just in Time não suporta trabalhar nessa montanha russa. Vai e vem, sobe e desce. Ele tem que ter estabilidade, padrão. Aí sim, você consegue estabelecer a filosofia e aplicar o Lean. Isso serve para a manufatura, serve também nos processos administrativos. Você que eventualmente esteja assistindo essa aula, ouvindo essas informações e trabalhe em serviços administrativos, você percebe quando a empresa tem uma linearidade positiva e as coisas fluem, versus quando eu faço cada hora de um jeito e os clientes pedem quando bem entendem, do jeito que querem. Você é uma empresa de solavanco, ora muito, ora nada. E essas vai e vem, esse sobe e desce, não dá estabilidade para se implementar o Just in Time, muito menos o Lean. Eu preciso levar isso a um padrão e eu preciso ter aqueles clientes que consigam fazer com que seus pedidos sejam lineares. E exige manutenção mais apurada, sem dúvida. Eu não consigo trabalhar de uma maneira linear, constante, equilibrada, quando máquinas me deixam na mão, quando os meus equipamentos não são tratados. Como nada disso é seguro. Eu preciso de um equipamento, eu preciso de uma máquina, seja ela qual for. Ela não funciona, ela está quebrada, ela funciona mal. Eu vivo de solavanco, é um processo de soluço. Isso não favorece, a nada disso que nós estamos falando até agora.
E exige parcerias com fornecedores, é natural. É uma cadeia de valores, é uma cadeia produtiva onde todos aqueles que me fornecem matéria-prima, insumos, materiais, sejam quais forem, estão alinhados, estão totalmente engajados na minha dinâmica. E aí existe um elo de valor estabelecido.